Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Nessa noite ainda estamos na introdução e agora, oficialmente, definitivamente, nossa série vai ser sobre o Sermão do Monte. Então nós vamos estudar, irmãos, nas quartas-feiras, do capítulo 5, versículo 1 até o final do capítulo de número 7. Então temos aí uma longa jornada pela frente. Então Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Vamos parar aqui nesse ponto. Meus irmãos, nós vamos muito rapidamente recapitular o que nós falamos nas duas últimas quartas-feiras. Nós, na primeira mensagem dessa série, buscamos aqui justificar ou explicar o porquê de trazer, nesse momento da igreja, essa série de estudos, essa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E uma das coisas principais que eu falei nessa primeira mensagem foi que a igreja, ela é composta de cidadãos do reino dos céus. Todo discípulo de Cristo, ele é nascido de novo, e ele nascido de novo já não pertence mais a essa pátria. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nossa pátria é celestial. Estamos aguardando um novo mundo que virá. E já estamos experimentando aqui a cidadania celestial. Nós que nascemos de novo, que cremos no Evangelho, que andamos crescendo em arrependimento, em crescente luta contra o pecado, que estamos disponíveis para aprender a ser disciplinados, discipulados, corrigidos, ensinados, orientados. Nós que estamos vivendo a vida cristã com integridade, nós somos cidadãos do reino dos céus, amém? Mas também nós como igreja somos embaixadores do Rei Jesus. E eu acrescentaria que a igreja local, ela é como uma embaixada do reino de Deus no mundo. Então nós, além de sermos cidadãos que cumprimos leis, e há um governante sobre nós chamado Jesus Cristo de Nazaré, nós temos também direitos, como todo cidadão tem direitos. Mas nós também somos embaixadores. Nós temos então uma ocupação específica, especial, porque o embaixador, ele representa o governante, o governo e a nação. A igreja é nação santa. É o povo adquirido por Deus, propriedade exclusiva dele. Não é isso? Essa nação santa, ela tem as suas embaixadas aí pelo mundo. Uma delas está aqui. A igreja não é o reino de Deus. O reino está acima da igreja. O reino de Deus não se limita à igreja. O reino de Deus é cósmico, soberano, absoluto e total. Ele reina sobre tudo. E em cada esfera da sociedade, Jesus Cristo é rei. Porém, esse reino não foi consumado. Então ele reina, mas a manifestação imediata do reino de Jesus está se dando no meio da igreja. São os cristãos nascidos de novo, que já estão experimentando o governo de Cristo, já estão seguindo a orientação desse rei soberano que está avançando com o seu reino pelo mundo, e esse reino não terá fim, e esse reino vai se estabelecer em breve sobre toda a existência. Um dia nós vamos poder dizer que toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, e essas línguas vão confessar dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Então, por que trazer? Porque se você é cidadão, você tem que cumprir as leis da sua pátria celestial. E aqui nós podemos ver no Sermão do Monte, irmãos, as leis do reino de Deus. Aqui no Sermão do Monte você tem o que o Senhor Jesus espera de você como discípulo dele. Quem é o cidadão do reino?
Você vê nas bem-aventuranças muito claramente quem é o cidadão do reino. E como ele se relaciona, e como ele vive, e como ele realiza as suas ações como um cidadão do reino. Está tudo aqui no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. De modo que a igreja, se ela quer experimentar avivamento, ela precisa conhecer profundamente o Sermão do Monte e obedecer o Sermão do Monte. E a verdade é, que já falei aqui recentemente, que a crise da igreja brasileira é que os crentes só são crentes de boca, no discurso. Martin Lloyd Jones vai contar a história de um homem que começou a se interessar pelo budismo, um homem poderoso, e ele começa a frequentar e procurar conhecer a cúpula mais alta do budismo, porque ele queria verificar se o budismo, uma religião oriental, ele conseguia oferecer um dinamismo para essa espiritualidade. Ou seja, ele queria saber se aquilo que eles criam também tinha uma aplicação para a vida, se aquilo se traduzia também na maneira de ser e de viver, se aquilo que eles falavam era só no campo das ideias, ou tinha também uma praticidade, tinha uma aplicação para o dia a dia, tinha um poder para transformar aqueles que eram adeptos daquela religião. Porque ele falou assim: eu estive nos Estados Unidos, e lá no meio americano, lá na sociedade americana tão protestante, tão evangélica, esse discurso deles do cristianismo, eu não via poder, não transforma a vida deles. Eles são totalmente engolidos pelo mundo, eles são totalmente secularizados, eles são mundanos, eles são carnais, eles não apresentam nenhum fruto que os tornam diferentes do que os que não creem. Qual é a diferença? Cadê o poder desse evangelho que eles falam que creem, que pregam, que anunciam? Então esse homem começa a tentar ver se no budismo era diferente. E Martin Lloyd Jones vai dizer que esse é o problema da igreja no Ocidente, mas também no mundo inteiro, quando ela simplesmente abraça uma fé teórica, um conhecimento apenas no campo das ideias, essa espiritualidade que eu chamaria de gnóstica. A palavra gnose é a palavra grega para conhecimento. Só que a gnose, conhecimento, quando não tem a evidência da prática, não passa de informação religiosa, teológica, doutrinária. Tem gente que é evangélico gnóstico, porque tem muitas ideias, tem muita filosofia, tem muita teoria, mas não traduz isso no dia a dia, não encarna. Jesus Cristo não é apenas um espírito. Jesus Cristo, como Deus vivo, eterno, era espírito, mas ele encarnou. E quando ele encarnou em Jesus de Nazaré, o Deus Filho, ele não apenas encarnou para se tornar um ser humano, mas um ser humano que não apenas conhecia a Escritura, mas obedecia, praticava a Escritura, praticava a verdade da Escritura, andava na santidade bíblica, e as pessoas viam o poder de Deus na vida dele, o poder não apenas de operar milagres, mas o poder de ser uma pessoa santa. Amém, irmãos? E o que ele espera de nós, através desse sermão? Que nós tenhamos poder para crescer em santidade, que nós tenhamos uma característica, um caráter semelhante ao dele, que nós não sejamos apenas uma massa evangélica, que o mundo não vê diferença, porque se veste igual, fala igual, tem os relacionamentos da mesma maneira, os desejos, sentimentos, tudo é semelhante ao que não crê. Para que então eu vou para uma igreja se eu posso viver da forma que eles vivem fora? Vocês estão aqui? Já começou cedo. Se tu está muito cansado, procura alguém para ficar do seu lado. Estou achando o Fábio um pouco cansado, Jonathan. Senta do lado dele ali. Mas, irmão, vamos bater uma palma junto aqui, para a gente ficar ligado. Estou brincando. Então veja, na primeira parte, tratamos disso. Por que falar do Sermão da Montanha? Porque uma série sobre isso. Porque, irmãos, chegou o tempo do avivamento. Mas só vai haver avivamento se os crentes nascidos de novo, eles iluminarem o mundo. Como é que você vai iluminar o mundo colocando debaixo da cama a lâmpada? É o que Jesus vai falar no versículo 13 em diante, do capítulo 5, do Sermão do Monte. Como é que vamos salgar a terra? Já comeu carne de churrasco sem sal? Irmão, sal faz a diferença. Sal dá sabor.
Sal conserva alimentos. Sal tempera. Tira o sal para tu ver. Come a carne, come a picanha maravilhosa lá, picanha argentina, uruguaia, come, sem sal. Não tem graça nenhuma. A igreja é sal da terra. A igreja é sal do mundo, ou luz do mundo. Terra e mundo aqui são semelhantes, é um paralelismo semântico. Mundo, terra, luz, sal, são coisas que... A luz, imagina, se eu apagar aqui tudo e ligar uma lanterninha, aonde vai estar o foco? De todo mundo aqui? Na lanterninha, porque a luz no meio da escuridão faz diferença. Nós aqui temos nos ensinado sobre membresia bíblica, e nós deixamos claro aqui, irmãos, uma das marcas de uma igreja saudável é membresia bíblica. Ou seja, uma membresia que tem uma diferenciação clara dos que não são membros. Tem que estar claro quem é e quem não é. E nós somos marcados, quando somos membros de verdade, somos marcados pelo quê? Pelo amor, pelo serviço, pela frequência, pela submissão à igreja, na qualidade da liderança e da própria membresia. Eu sou parte de um corpo, e eu sou visível nesse corpo, esse corpo me vê, eu dou acesso à minha vida, pode ir na minha casa, pode conhecer minha história. Eu não tenho segredos. Eu quero formar aqui grandes amizades. Eu quero ter grandes pessoas que eu possa contar no dia da dor. Eu não vou caminhar sozinho, eu me nego a isso. Membresia bíblica é isso. É uma igreja que cresce numa unidade plena. E quando esses irmãos estão numa aliança profunda de amor, quem não quer caminhar na aliança, todos percebem isso e tentam ajudar com a disciplina bíblica, mas às vezes não é possível. Aí nós chegamos ao remédio amargo e triste, terrível, da disciplina formal, que é a marca que a gente está trabalhando aí. No próximo domingo vamos continuar. Irmãos, o Evangelho é para formar seres humanos renovados pelo Espírito, que crescem em boas obras, e que são diferenciados do sistema mundano, carnal e caído. Você não tem o direito de ser massa de manobra da secularização desse tempo. Você não tem direito de ser massa de manobra dos valores mundanos e da influência maligna mundana. Amém ou não, igreja? Você não pode se vestir como todo mundo se veste. Você não pode se comportar como todo mundo se comporta. Por quê? Porque você nasceu do alto. E você, quando pertence ao reino, é cidadão, sabe que você é embaixador, então você representa Jesus onde você vai. Por isso você tem que conhecer o caráter de um cristão e o que Jesus espera que você faça, você viva nesse tempo, obedecendo, buscando obedecer o Sermão do Monte. Na semana passada nós também destacamos aqui, e eu subi nos ombros do teólogo, pastor batista D.A. Carson, e ele ele explica, e nós explicamos também na semana passada, ainda na introdução, estamos introduzindo ainda o assunto, que Mateus está falando sobre o reino dos céus no seu livro, e Carson vai dizer, um pouquinho mais sobre essa questão do reino dos céus. E ele diz assim: o magnífico tema desses 3 capítulos é o reino do céu. O reino do céu é a expressão comumente usada por Mateus para se referir ao que os outros autores do Novo Testamento preferiram chamar de o reino de Deus. Então são palavras sinônimas. Reino do céu, reino de Deus é a mesma coisa. Mateus, como muitos judeus do seu tempo, evitava usar a palavra Deus. Para eles era uma palavra muito sagrada, sublime demais, por isso empregavam eufemismos como céu em seu lugar. Quanto a significado, reino do céu é idêntico a reino de Deus. Mateus está falando sobre o reino. Mateus está falando centralmente no seu livro sobre Jesus, o rei. E nós que cremos, somos cidadãos do reino de Cristo Jesus, o rei. E aí, ele vai continuar falando, e ele nos explica alguns pontos importantes sobre como o Novo Testamento tem a dizer, ou o que ele tem a dizer sobre o reino. Primeiro ele falou assim, falamos na semana passada, a ideia de reino, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é acima de tudo dinâmica, ela está em movimento, ela não é estatizada, parada, espacial, não é um reino geográfico na sua essência, ainda que seja também, mas é, acima de tudo, um reino onde o domínio e a autoridade do rei Jesus é manifesto na vida desses que pertencem ao reino. Segundo ponto que ele falou, é que o reino de Deus no Sermão do Monte
não é a expressão da totalidade da soberania de Deus. Ou seja, irmãos, Deus tem um reino universal. Ele reina sobre tudo, como eu falei, sobre todas as esferas da sociedade. Ele reina sobre tudo, tudo. Agora, ele vai dizer, o Carson, enquanto reino universal, Deus em Cristo governa sobre todas as pessoas, quer gostem ou creiam nele, quer não. Mas, nessas passagens do Sermão do Monte, a gente pode perceber que não se está falando desse reino global, universal e total. O reino pregado por Jesus é uma parte do reino universal. Então, esse reino que se manifesta nos que creem na igreja, lembra de Lucas 17? Você não vai procurar o reino ali, aqui, porque ele estará dentro de você. O reino não é de visível aparência. O reino não é político, não é geográfico, não é econômico, mas é um reino espiritual que já está em manifestação contínua nos que creem, na igreja. Jesus já reina, irmãos, sabe aonde? Em você, no seu coração, na sua família, na sua vida. O reino já está em movimento, já começou. E o Sermão da Montanha, ele é para ser vivido por aqueles que já estão experimentando sobre essa novidade do reino de Deus. Então, ele vai dizer, o reino pregado por Jesus é uma parte do reino universal e se manifesta sobre os que efetivamente experimentam a graça salvadora. Citamos aqui Marcos capítulo 9, versículo 45 e versículo 47, quando diz, é melhor entrar na vida aleijado, ou é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Como quem está dizendo, entrar no reino de Deus é entrar na vida. É melhor entrar na vida aleijado. Você que crê, entrou na vida. Você que crê, já está no reino. Um reino que não é de visível aparência, mas que já está se manifestando no seu coração. É o reino do Sermão da Montanha. É um reino que as pessoas olham e falam, parece que não vai avançar, parece que não está crescendo, parece que está diminuindo, mas não está crescendo, está avançando. E está acontecendo dentro do nosso coração. Em terceiro ponto, ele vai dizer, a expressão reino de Deus, no sentido de salvação, se aplica tanto ao presente quanto ao futuro. Ele vai dizer, o Novo Testamento enfatiza que o reino de Deus já chegou. Uma pessoa pode entrar no reino e receber a vida agora, com plenitude. João capítulo 10, 10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Já pode receber vida plena agora, pela fé. O próprio Jesus argumenta que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, e ele faz isso, então o reino de Deus chegou. Mateus 12, versículo 28. Contudo, os livros do Novo Testamento insistem que o reino será herdado somente no futuro, quando Cristo voltar. Embora seja já vivida agora, a vida eterna só será consumada naquele dia, no último dia. Em conjunto com uma renovação do universo de tal proporção que só pode ser descrita adequadamente como novos céus e nova terra. Ele termina dizendo sobre esse ponto, o reino tem um aspecto já e o outro aspecto ainda não. O reino já veio, mas ainda não chegou. Repete após mim, o reino de Deus já veio. De novo, o reino de Deus já veio, mas ainda não chegou. Ou seja, o reino de Deus foi inaugurado, mas não foi ainda consumado. Começou, não terminou. Já está vigente, mas ainda não está plenamente manifesto. Amém, irmãos? Vai acontecer um tempo em que esse reino vai estar plenamente manifesto. E aí, irmão, acabou a bagunça. Quando Cristo voltar, a bagunça vai acabar. Vai acabar a corrupção, a coisa boa. Vai acabar esses carnavais aí, ó, essa imoralidade, vai acabar. Vai acabar o roubo, vai acabar. Vai acabar a doença. Vai acabar o sofrimento, catástrofe, pandemia, tsunami. Quando ele voltar, novos céus e nova terra. E os eleitos vão reinar com ele para sempre. Amém? Quem vai reinar com Jesus aqui? Levanta sua mão aí, para eu te ver. Glória a Deus. E em quarto lugar, J. Carson vai dizer para a gente que, apesar de serem sinônimos, entrar na vida e entrar no reino não são a mesma coisa. Ou seja, o texto está falando, volta no capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Então Jesus sobe ao monte para pregar para multidões. E você percebe que esse sermão é um sermão evangelístico também. Não só evangelístico, mas também evangelístico. Não é só para os 12. É para todos aqueles que se aproximam dele. Mas, obviamente, irmãos, muitos se aproximaram, porém, não deram ouvidos. Carson vai dizer que a palavra discípulo no Evangelho de Mateus não se refere somente, necessariamente, aos apóstolos, ou aos que creem. Pode se referir a alguém que está apenas seguindo, ou aprendendo naquele momento, sem referência ao seu nível de compromisso.
Tem até uma prova aqui, por exemplo, Mateus 8, versículo 21. Abre rapidinho, por favor, na tela, Sandrinho, para a gente poder ler aqui muito rápido e ganhar tempo. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Está falando que é discípulo. Mas não estava ainda totalmente comprometido. Se você ler a resposta, versículo 22, qual é? Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ou seja, rapaz, você tem que me seguir. Você não me segue ainda. Mas a Bíblia chama de discípulo. Quer ver um outro discípulo também, que estava ali no meio, mas não significou muita coisa? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era discípulo. Certo? Ouviu, mas isso mudou a vida dele? Vale um alerta para nós. Às vezes a gente pode estar no meio, estar ouvindo, e isso não está mudando a nossa vida. Porque você não pode ouvir apenas com ouvidos físicos, carnais. Você tem que ouvir com ouvidos espirituais a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é o que o pastor Mike está dizendo. É o que o Espírito diz. Quem ouve com o ouvido espiritual, escuta no coração. Quem escuta no coração, o Espírito Santo age e transforma. Vocês estão aí, né? Só para saber. Então, meus irmãos, além disso, mesmo que às vezes se faça a distinção entre discípulos e as multidões, como em Mateus 23:1, abre rapidinho Mateus 23:1, tudo em Mateus 23:1, às vezes a Bíblia vai fazer a distinção dos discípulos, então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, separou, tá certo? Mesmo que isso aconteça às vezes no livro, podemos garantir de que as multidões que se aglomeravam com frequência para ouvir ensinamentos destinados principalmente aos que mais desejavam aprender. Então nós podemos garantir que muitas vezes as multidões se aglomeravam para ouvir mesmo, para aprender. Dentre as enormes multidões que se reuniam por todo o norte da Palestina, talvez uma multidão menor de discípulos tenha seguido Jesus até a sossegada região das colinas, no oeste da Galileia, para receber instrução mais profunda. E talvez cada vez mais pessoas se juntassem ao grupo, em parte porque a reputação de Jesus estava crescendo, e em parte porque uma multidão atrai outra. Então houve uma especulação, esse homem estava curando, estava libertando. Lá no capítulo 4 você vai ver, já começa a curar enfermos, de repente começa a aglomerar, eles veem as multidões, como diz lá capítulo 5, versículo 1, e resolve subir ao monte, e o povo vai atrás dele, os discípulos e o povo. Multidões vão atrás dele. E ele vai lá e se dirige a esse grupo e começa a ensinar. Carson vai dizer mais ainda. Essa maneira de entender o texto é confirmada pela conclusão do Sermão do Monte, em Mateus. Capítulo 7, versículo 28 de Mateus vai dizer assim: quando Jesus terminou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Que prova que, na verdade, tudo que ele disse no capítulo 5 até o capítulo 7, no finalzinho ali, versículo 28, ele disse para os discípulos, mas também para uma multidão de pessoas que estavam presentes e ouviram tudo. Isso também é confirmado pelo fato de Jesus insistir que esses discípulos entrem no reino, entrem na vida. Capítulo 7, nós lemos de semana passada, capítulo 7 de Mateus, versículo 13, 14 e 21, 23, depois você lê com calma aí, para você entender que Jesus estava evangelizando muitos daqueles ali que estavam ouvindo o Sermão do Monte. Carson conclui para a gente poder caminhar aí e fechar a parte 2 dessa introdução, 3, né? 2, 3. Carson vai concluir dizendo assim: Jesus chegou ao lugar que escolhera e se sentou. Naquela época, essa era a posição tradicional de um mestre em uma sinagoga ou escola. Algumas versões em inglês trazem em seguida: ele abriu a boca e começou a ensiná-los, dizendo. Podemos perguntar em tom jocoso, de deboche, como ele poderia ensinar sem abrir a boca? Mas só enquanto não reconhecemos que se trata de uma expressão idiomática semita, uma fórmula tradicional do judaísmo, daquele tempo lá em Israel. Ao que parece, a expressão acrescenta intencionalidade e solenidade ao que vem em seguida. Então, irmãos, o que vem em seguida, que é o que nós vamos começar a estudar na próxima semana, eu diria que como é que a gente pode falar daquilo que é mais saboroso de um alimento? É a cereja do bolo, mas tem outras expressões aí. Aquilo que é mais nutritivo no alimento, a gente fala o quê? O caldo, é isso? É a polpa, é a essência, entendeu? É a nata, é o tutano, entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? O que você tem agora aqui do versículo 3 em diante, irmãos, é o que é mais importante para você ouvir e para você viver. Bom, para que nós possamos então fechar esse ponto, nessa introdução geral, eu preciso que você perceba algumas coisas importantes aqui.
Alguns pontos para a gente poder finalizar, tá? Nós não precisamos colocar hiperfoco, foco exagerado nas especulações dentro do que está contido no sermão. Isso para nós é um desperdício de tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que lê o Sermão da Montanha e pensa assim: mas o que significa dar outra face? O que é caminhar outra milha? Irmão, mais importante do que você entender o que significa essas coisas, ou mais importante do que você querer saber, discutir quantas são as bem-aventuranças, são 7, 8 ou 9, mais importante do que detalhes técnicos, é você entender o que Jesus diz e você obedecer. É você ter um coração comprometido com a obediência. Um outro ponto importante para destacar, e eu cito aqui muita coisa que eu li no livro do Martin Lloyd-Jones, Estudos do Sermão do Monte, que é uma referência para mim bibliográfica para essa série. Ele vai dizer assim, em relação ao Sermão da Montanha: não diga que você não pode viver o que está escrito ali. Não diga que é impossível. Na verdade, eu acrescentaria dizendo assim: impossível é para quem quer fazer isso sozinho. A esperança de obedecer o Sermão da Montanha é o pregador do sermão. Porque Jesus Cristo, que pregou o Sermão do Monte, ele morreu na cruz por nós, e ele ressuscitou para depois enviar o seu próprio Espírito, e é esse Espírito de Deus, de Cristo, que habita o crente, e é ele que tem o poder, e é o poder dentro de nós, para fazer-nos viver aquilo que ele nos manda viver no Sermão da Montanha. Então é impossível para o homem carnal. Na verdade, o cristão não deveria nem discutir o Sermão da Montanha com quem não crê. Na verdade, irmãos, há assuntos sobre o reino de Deus que não se cabe debater com ninguém. Você quer evangelizar alguém? Não precisa debater, não precisa provar nada com argumentos. Fale com argumentos, seja persuasivo, mas não tente convencer ninguém pelo seu argumento. Não tente ficar no debate, sabe, aquele debate que não acaba nunca. Tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que já estão com o coração fechado. Então você fala a verdade, seja fiel na pregação, mas não tente fazer o trabalho do Espírito Santo que convencer o pecador. E sobre assuntos espirituais, como no Sermão da Montanha, não cabe debate, não cabe ficar por aí especulando em detalhes, não cabe ficar nessa questão com quem não crê. Por quê? Porque isso aqui, irmão, só é possível se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você vai se ofender com muita coisa que você ouve aqui no Sermão do Monte. Como assim eu vou amar o inimigo? Como assim eu vou orar por quem me persegue? Quem me persegue eu vou devolver na mesma medida, eu vou perseguir de volta. Se alguém se declarou meu inimigo, já ganhou o inimigo também. Como assim eu vou dar outra face? Como assim eu vou sofrer o dano, a ofensa, e não vou devolver na mesma medida? Não, eu sou igual a equipe do Popó e do Vanderlei Silva. Se deu em mim, eu dou também, vamos brigar aqui até um morrer. Porque violência se resolve com violência. Assim é o homem carnal que vai olhar o Sermão da Montanha. Ele vai rejeitar, ele vai se ofender, ele não vai querer obedecer, ele não vai querer se submeter. Uma outra coisa que Martin Lloyd-Jones fala é que muitas vezes, irmãos, nós perdemos a piedade de tal maneira que a gente lê a Bíblia de uma maneira totalmente mecanizada, religiosa, e a gente lê a Bíblia como um livro qualquer. E ele fala que os puritanos, pais da igreja, os homens da história da igreja, muitas vezes recomendavam que a Bíblia tivesse que ser lida de joelhos. Sabe por quê, irmão? Porque isso aqui é livro sagrado, e Deus fala com o seu poder gracioso e sobrenatural. Ele fala conosco pela Escritura. Nós precisamos ler a Bíblia como quem está pela Bíblia se relacionando com o Pai, se relacionando com Deus, se aproximando do Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, por favor, quando você lê esse texto, entenda, é um texto espiritual que você precisa de mais do Espírito para poder obedecer. Você precisa ser mais espiritual para poder ouvir isso aqui e colocar em prática, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é dos humildes de espírito. Sermão da Montanha humilha o orgulhoso. Sermão da Montanha humilha o autossuficiente. E estamos numa sociedade que está exaltando o ego humano, exaltando a vaidade humana, exaltando a autoconfiança humana, a autossuficiência. Quantos famosos aí, artistas que estão dizendo: eu conquistei tudo sozinho,
foi o meu trabalho, foi o meu talento, foi a minha capacidade. Eu tenho que acreditar só em mim. Eu por mim mesmo. Acredite no seu potencial. Você tem que acreditar em você. Confie em você. Você. Muitas vezes isso chega para o púlpito. Quantos pregadores assim agora, dizendo que você é isso, você é aquilo, você é o umbigo do Cristo, o último biscoito do pacote de Deus. As pessoas ficam ouvindo esse evangelho antropocêntrico, essas músicas antropocêntricas, centradas no homem, centradas no ego humano. Mas o evangelho verdadeiro, o Sermão do Monte, que tem tanto do evangelho, ou seja, melhor, ele está totalmente encharcado do evangelho. Então esse Sermão do Monte, ele é uma espada que fere o ego humano, ele fere o coração orgulhoso, ele fere de morte o pecador que não quer ser humilde de espírito, dependente da graça de Deus. Portanto, irmão, eu e você precisamos treinar o ouvido de discípulo nesse tempo. Nós temos que treinar o coração para que nós não sejamos inimigos do evangelho, para que nós não sejamos resistentes à ação do Espírito, para que nós não sejamos aqueles que leem a Bíblia, mas a Bíblia não pode nos ler. A Bíblia não molda o nosso caráter, a Bíblia não transforma o nosso coração. Nós continuamos, ainda que leiamos a Bíblia e frequentemos igreja, nós continuamos ímpios, continuamos mundanos, continuamos amargurados, continuamos odiosos e autossuficientes. Não, irmãos. É tempo de nós vivermos de fato avivamento, e começa quando o Espírito Santo de Deus opera pela palavra uma transformação, uma piedade verdadeira, e nós começamos a não apenas ouvir, mas também pela fé absorver a verdade e colocá-la em prática no poder do Espírito Santo de Deus. Porque a vida cristã é necessária para ser vivida apenas, ela só pode ser vivida pelo poder do Espírito Santo. Você quer ser mais obediente a Jesus? Quem quer ser um discípulo mais obediente a Jesus? Quem quer ser um discípulo mais obediente a Jesus, mais parecido com Ele, irmão, peça mais do Espírito Santo. E eu termino trazendo aqui alguns pontos do Sinclair Ferguson. A gente começa falando de nível geral do Sermão do Monte, porque a gente vai começar também agora, a partir de semana que vem, a tratar do particular. A gente vai falar do versículo 3. Abre só aí para mim o versículo 3, Mateus 5, versículo 3. Por favor. Então, semana que vem a gente começa a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja. Falamos de questões gerais para começar as questões particulares. Falamos de um sermão inteiro. E agora vamos, na semana que vem, abordar parte a parte. Para entender a parte, tem que visualizar o todo. O que é o Sermão do Monte? É a pregação de Jesus principal para o seu povo. Quem não é povo, não ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem vai ouvir o Sermão do Monte e obedecer e colocar em prática no poder do Espírito, com muita piedade, reverência e humildade? Quem nasceu de novo. Quem ouve a voz do pastor e segue. Lembra uma coisa, eu não sou teu pastor, eu sou o teu subpastor. O teu pastor principal é Jesus Cristo. Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você precisa ouvir Jesus. E se em algum momento o que eu ensino ou o que eu vivo não está de acordo com o que é Jesus, ou o que ele ensina, ou quem ele é, não aceite. Continue olhando para Jesus. E é parte da minha missão, tentar imitar ao máximo Jesus, para que você cada vez mais veja ele em mim, e você possa ouvi-lo através de mim. Mas o teu pastor é o Senhor Jesus. E o Sermão da Montanha é para a ovelha do bom pastor. O Sermão do Monte é o tratado, é a constituição do reino de Deus. Quem é cidadão do reino tem que ter esse caráter descrito nas bem-aventuranças. Quem é cidadão do reino tem que viver na sociedade como luz do mundo, como sal da terra. Quem é cidadão do reino não jura pelo céu nem pela terra, sua palavra antes assim, sim ou não.
Quem é cidadão do reino busca ser perfeito como perfeito é o Pai que está nos céus. Quem é cidadão do reino não odeia, não assassina o outro no próprio coração. Não é assassino. Quem é cidadão do reino não é adúltero. Entra em luta contra desejos desordenados na sua sexualidade. Quem é cidadão do reino não sai se divorciando por qualquer razão. Luta por casamento, por família. Quem é cidadão do reino, estou falando tudo que está no Sermão da Montanha. Quem é cidadão do reino é uma pessoa que não vive uma espiritualidade de performance e de exibicionismo. Tem muita gente que dá um show aqui no púlpito, para cantar, para pregar, com a vida toda desgraçada. Destruindo o próprio lar, dando um falso testemunho na sociedade. Mas está na igreja. Quem é cidadão do reino é embaixador do reino, representa Jesus. Não tem vergonha do evangelho, e não é uma vergonha para o evangelho. Quem é cidadão do reino entra no quarto, fecha a porta e vive aquela espiritualidade verdadeira com Deus. Porque você não é o que você é em público diante de Deus, você é o que você é no privado. Já falei isso 1000 vezes aqui. Você não é o que você é aqui na coletividade diante dele. Ele vê quem você é e ele se relaciona com quem você é quando ninguém está te vendo. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui ou não? Deixa eu ver. Vamos fazer o palma sincronizada. Vocês estão aí? Pá! Juntos. Sinclair Ferguson vai dizer assim: por que é tão importante estudar sobre o Sermão da Montanha, sobre o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus? Por que é importante ver tudo isso no Evangelho de Mateus? Porque, na verdade, irmão, viver o Sermão da Montanha jamais deveria estar divorciado de um relacionamento correto com Jesus Cristo. Porque, irmão, entenda, você pode não me conhecer, me ouvir e atender, mas quando a gente fala do Sermão da Montanha, você não tem como atender o Sermão da Montanha sem conhecer o pregador. Amém? Você quer entender e viver, tem que estar perto dele. E como é que a gente se aproxima de Jesus? Pela Bíblia. Tem um louvorzinho que a gente aprende quando é criança. Deixa eu ver se o povo sabe aqui. Quem é da antiga aqui? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser. Se quiser crescer, se quiser crescer. Pastor, você dá um lírico, né? Leia a Bíblia, faça a oração. Se quiser crescer. Então, o inverso é proporcional. Não leia a Bíblia, não faça a oração. Não faça a oração. Não faça a oração. Não leia a Bíblia e não faça a oração. Se quiser morrer, se quiser morrer, se quiser ser nanico espiritual, não leia a sua Bíblia, não faça a oração. Se quiser morrer na fé. Amém, irmão? É o inverso, é o inverso. Se você lê muito a Bíblia como quem se relaciona com Deus, em oração, você está crescendo, ó. E recebendo o poder do Espírito para obedecer o Sermão do Monte. Agora, se tu está distante da palavra, está distante de Jesus. Não tem como estar perto de Jesus longe da Bíblia. Amém, igreja? Amém. Termino. Jonas, vem aqui, por favor. Ferguson vai dizer assim: meus irmãos e irmãs, esse glorioso ensino do Sermão do Monte só nos transformará quando nos submetermos ao reinado soberano e gracioso daquele que o prega. Pois o Sermão do Monte traz consigo a autoridade e o senhorio do próprio Jesus. Ele vai dizer assim: uma das bênçãos que nós recebemos na vida é sermos perseguidos por causa de Jesus. Mateus 5,11. Quem é perseguido por causa da justiça deles é o reino dos céus. É abençoado, é bem-aventurado. Bota aí para mim, por favor, Sandrinha. Olha lá, Mateus 5,11, bem-aventurados são vocês, ou seja, feliz, abençoado. Depois a gente vai falar sobre isso semana que vem.
Bem-aventurado é abençoado. Tem a bênção de Deus. Quem é abençoado? Quem por causa dele sofre insulto, perseguição e mentira. As pessoas mentem falando tudo que é mal contra você, só porque você obedece, só porque você vive santidade, só porque você não segue o padrão do mundo. Irmão, crente verdadeiro não está sendo aplaudido pela sociedade, não. A sociedade aplaude quem está na bebedeira, na prostituição, na imoralidade, na violência. O povo aplaude gente que está cantando esses funk infernais do Oruan, entendeu? Felipe Ret, né, jovem? Esses caras que ficam falando aí que a polícia é isso e aquilo, que usa droga o dia inteiro. Aí o povo aplaude, dá até dinheiro pro cara, o cara fica rico, milionário. As pessoas estão batendo um pau pra uma Anitta da vida, uma Anitta que fica tirando, né, rebolando as nádegas, né, no púlpito, né? Mostrando o corpo, se exibindo, falando que sai com 2, 3 ao mesmo tempo, que tem uma vida toda desregrada, já teve mais de 1 milhão de parceiros. Aí o povo aplaude. O povo aplaude esse povo que vai pro BBB, pra fazenda, ficam xingando, ficam bebendo, ficam fazendo sexo de maneira desordenada. Esse é o mundo. O cristão, para esse povo do mundo, ele é um estranho, um forasteiro, um estrangeiro, um imigrante. Nós não somos dessa terra, nós não somos dessa pátria. Se eu e vocês estamos sendo aplaudidos pelo mundo, é porque nós não estamos vivendo em Cristo aquilo que Ele tem para nós. Você entende isso, irmão? Você entende isso? E tem muita gente que não quer ouvir a gente, sabe por quê? A nossa vida está falando mais alto. Eu não quero ouvir o que você prega, porque a tua vida fala muito alto contra a mensagem que você quer pregar. Você quer falar de transformação, mas você não tem transformação. Como é que eu vou te ouvir? Na primeira oportunidade você faz pior do que eu. Entende o que eu estou falando, irmão? Mas quem vive o sermão da montanha está cheio do Espírito. E é pela fé, irmão. Não tem outra maneira, não. Ferguson, ele vai dizer para nós: você precisa perguntar a si mesmo, sempre que ouvir uma pregação, ou estudar, ou ler o Sermão do Monte, se as questões desse sermão já foram resolvidas na sua vida. E ore para que, ouvindo a voz dele no sermão, você mesmo cresça em sólida, grata e alegre obediência a tudo aquilo que ele lhe diz. A pergunta que eu faço para terminar essa introdução, parte 3. Semana que vem começa, hein? Não falte. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: não pode faltar semana que vem. Não pode faltar, inclusive tem que trazer convidado. Começar a falar sobre bem-aventuranças aqui. Irmão, pergunta é: você de fato é cidadão do reino de Deus? Você é embaixador do reino, embaixatriz do reino? Você de fato compreende que você não tem como não viver isso aqui? Esse sermão? Como é que está sendo no seu dia a dia o relacionamento com o pregador do Sermão do Monte? Que Deus nos dê sabedoria, nos dê um quebrantamento de coração, nos leve ao arrependimento, e nos ensine, e nos corrija, e nos dê poder para praticar a palavra dele, e assim sermos o que ele nos chamou para ser: luz do mundo e sal da terra. Quem recebe essa palavra essa noite? Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.